Hello, Biters! Mais um episódio aqui no Rio de Janeiro, em terras cariocas, porque está rolando o Meetup Futebol da SecOps. Um grande evento que o Café com Bytes, com certeza, é presença mais do que confirmada. Nessa escalação a gente está jogando e jogando muito bem. Por falar em escalação, uma série de convidados especiais vão estar conosco aqui em nossos podcasts. Eu vou conversar agora com o Dr. William Rocha, ele é advogado, DPO, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema que é muito atual e também muito preocupante, né, doutor? Sim, na verdade a preocupação é porque uma lei tão importante quanto essa reivindica a atenção de qualquer organização que lucra ou não, mas exerce a sua atividade. E a gente pensa que boa parte das organizações no Brasil ainda não levaram a sério a implementação da LGPD ou a importância da LGPD. Muitos até acreditavam que o medo das sanções é que poderia provocar a implementação ou enquadramento na lei. Mas hoje eu digo que ela é, na verdade, uma lei de impacto sistêmico. Uma organização se adapta à lei e começa a cobrar de todos os seus parceiros e de todas as suas empresas que são ligadas ao grupo e de todas as suas associações também. Isso impacta também no setor esportivo, que é o que a gente está vendo aqui nesse momento, nesse evento também. Pois é. O senhor trabalha com clubes de futebol, não sei se pode citar, são 3 clubes, né? Três Que é clubes. o... O Vasco, o Flamengo e o Fluminense. Pois é, 3 dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, a Isso. gente pode dizer, né? E com certeza há uma grande preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí vem a pergunta: como é que faz para conseguir trabalhar com diversos sócios, né, torcedores que buscam aí estar sempre dentro do clube? Na verdade, é um grande desafio, porque cada instituição tem sua peculiaridade. E às vezes, quando nos perguntam, né, qual a nossa experiência em determinados setores, a gente coloca que alguns setores têm uma certa afinidade. Mas o setor esportivo ele é altamente complexo em termos de cuidar da proteção de dados e da privacidade. Porque a gente vê, por exemplo, no próprio setor de esporte, de futebol, a gente tem as SAFs, que são empresas, são, na verdade, organizações que são regidas pelo direito privado, mas com uma condição de tratamento com compliance rígido, de uma organização que tem que cumprir metas e tem todo o cumprimento de uma legislação específica, e a parte associativa, que são os clubes que acabam sendo associações, tem toda uma complexidade também da sua organização, mas quando a gente trata de implementar uma lei que impõe mudanças conceituais, mudanças de processos, revisão de sistemas, e a gente está tratando de dados que não envolve somente um quadro funcional, como é uma empresa, ou clientes, como envolve as empresas que fornecem produtos ou serviços. A gente está falando de a indústria da paixão, né? É Envolve isso mesmo, torcedor, indústria da paixão, isso mesmo. envolve torcedor que acaba justamente Aficionado, né? aficionado, e é um ponto muito delicado para a proteção de dados. E, doutor, eu preciso te perguntar. Com certeza há muitos problemas, ainda mais tratando-se de cibersegurança, de querer ter esses dados para outros benefícios que não seja o verdadeiro ideal dos clubes. Como é que faz para ter esse cuidado maior e redobrado? Bem, pelo menos os clubes que nós orientamos, o que a gente trata e o que a gente percebe com o conjunto de profissionais que atuam nesse setor, a grande preocupação é que os clubes não podem viver sem as parcerias, sem os patrocinadores, sem toda a sua rede de relacionamento, mas a gente pede que adote algumas prudências, algumas medidas de cautela com o compartilhamento de dados, com o uso de dados para acesso aos estádios. Na verdade, é uma complexidade, é uma adaptação a uma nova regra. A gente não está indicando nem sempre aquela política do não que não pode fazer, mas a gente indica pelo menos um caminho alternativo para que ocorra uma mitigação dos riscos com relação à lei de proteção de dados. Importante isso. E um outro fator também, o senhor também trabalha, né, com órgãos públicos. E aí já é um problema ainda maior, porque temos a questão governamental por trás. Como é que a Lei Geral de Proteção de Dados está andando nesse trâmite? Bem, tanto a esfera pública quanto a privada, ela tem assim as suas, repito, peculiaridades de adaptação, né? Há pouco tempo atrás, o Tribunal de Contas da União fez uma avaliação e detectou que mais de 70% da administração pública ainda não estava adequada. E eu posso afirmar que o país com quase 5 mil municípios, né, e 27 estados, incluindo o Distrito Federal, a gente fica numa posição de que
todo o complexo de administração de órgãos e entidades, ele exige uma adaptação para oferecer melhores serviços ao cidadão. E hoje não é porque o dado é público que ele não tem que ter uma cautela, um tratamento. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela procura trazer também um critério de eficiência para a administração pública diante da complexidade que é a repetição de dados, o fornecimento de dados, o compartilhamento de dados ou a lesão do direito provocada por uso indevido dos dados. Eu te perguntei quando a gente chegou aqui, né? Aonde vamos parar? E você me respondeu assim: não, a gente não vai parar. A lei de proteção de dados são 7 anos já e Sim, 4 ou 5 anos da lei, das normativas, né? Mas agora também vem novas mudanças com a IA. Então, como é que perfeito. fica todo esse cenário? Bem, o fato interessante é que a IA também, ela já faz parte do nosso cotidiano. E há um clamor muito forte por uma regulação da IA, do uso da IA. Nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso que vai regular a utilização da IA, mas eu costumo dizer que as leis, elas nascem muitas vezes, diante do processo legislativo, já nascem até obsoletas, né? Então, a legislação hoje em dia, ela não tem uma condição de um tempo justo de acompanhamento da tecnologia. Qual é a nossa preocupação? A gente precisa reforçar a concepções básicas ou principiológicas do uso da tecnologia e a IA hoje ela impacta a administração pública, impacta o setor esportivo, impacta todas as atividades corporativas. O que a gente precisa é implementar regras de segurança e de utilização da IA que demonstre a transparência e a utilização ética dessas ferramentas. E como vai ser essa implementação? Como é que você tem essa implementação? E lembrando, né, que os órgãos federais, estaduais, eles têm uma demanda muito grande e um cuidado ainda maior. É, a, na verdade é um enigma, né? Porque a gente pensa assim, a própria organização pública, ela é especialista em dar ordens e criar normas, mas muitas vezes não consegue se adaptar às próprias normas que criam. E eu posso dizer de cátedra aqui que isso acontece com a LGPD e vai acontecer com a inteligência artificial. Embora a inteligência artificial venha trazer justamente muitas facilidades, diminuir até o custo de utilização de mão de obra, organizar melhor o fornecimento de serviços públicos, dinamizar o tempo de análise de documentos, melhorar o desempenho da fiscalização e da prestação de serviços, atendimento de diagnóstico de saúde, a rede pública vai se beneficiar muito com isso. Mas a gente pensa, a educação é outro ponto também, não que vá substituir os professores, mas os professores cada vez mais vão se utilizar de ferramentas de IA, só que a gente enfrenta um desafio. Primeiro é a questão da infraestrutura. Será que isso chega a todas as organizações, desde a esfera federal até a municipal, chega em todos os municípios de grande porte ou pequeno porte? A gente precisa ter uma universalização de serviços e hoje não é só iluminação, abastecimento de água, esgoto. A gente agora, a tecnologia se tornou uma questão de universalização para garantir direitos essenciais. A gente precisa de acesso à internet, de acesso à comunicação e o uso consciente da inteligência artificial hoje é muito importante para garantir a cidadania. E se levarmos em conta também, a gente precisa de governança, né? E quando eu falo em governança, não é só questão do governo, e sim da organização da empresa. Como que a gente faz para mudar a concepção daqueles grandes empresários que estão há muito tempo no comando da sua empresa e até o momento não precisavam dessa lei geral de proteção de dados, não tinham uma necessidade maior? Como é que faz toda essa mudança e como é que coloca para eles que isso é importante? Um ponto interessante, primeiro, a gente, no início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, eu, particularmente, como consultor, tive muita dificuldade de convencer empresários a ter uma atenção especial para a LGPD. E não adiantava falar de multas, sanções ou de fiscalização. O grande ponto era esse. Por que gastar com algo que não traz nenhum benefício agregado? Então, primeiro foi um trabalho de conscientização, de importância, e depois, como eu já falei, o próprio mercado, de uma forma sistêmica, vai começando a se contaminar positivamente. Quando uma empresa se adapta, ela acaba exigindo que as empresas parceiras, as que se relacionam com ela, também façam a adaptação, porque a legislação, por incrível que pareça, ela tem vários benefícios, embora o empresariado no início não tenha visto, mas ela busca o desenvolvimento tecnológico. Hoje, qualquer empresa que se preocupe com a sua permanência, a sua recorrência, a sua atividade no tempo, ela precisa preservar o seu patrimônio digital. Nós temos uma grande vantagem que é a IA, a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma desvantagem que a IA possibilita os ataques, né? Aí vem a questão da cibersegurança. Há uma preocupação na Lei Geral de Proteção de Dados também com isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba permeando valores e princípios em outras leis e outras normas. E uma das questões que ela implica para as empresas é o dever de guarda, o dever de vigilância e a proteção
dessas informações. Então, no momento que eu preciso garantir que o titular de dados tenha os seus dados íntegros e confiáveis e que tenha todo um escalonamento de segurança para uma gestão desses dados, por isso que a gente vai falar também de governança, observando o ciclo de vida dos dados, desde a sua captação até a sua eliminação, a gente precisa ter uma responsabilidade, uma atividade responsiva do uso da tecnologia. Então, a inteligência artificial hoje, embora seja um grande fator de benefício para as atividades empresariais, ela também pode ser uma janela de ataques, hackers, ou de invasões, ou de perda de dados, porque muita gente está usando indevidamente a inteligência artificial para fazer trabalhos rápidos, desenvolvimento de texto, e despeja na inteligência artificial dados pessoais. Isso acaba sendo considerado um incidente. Então, LGPD mais outras leis acabam se aglutinando num complexo legislativo para proteger o cidadão. E aí vem a questão do dia a dia das pessoas, né? Ataques acontecem das mais variadas formas. Imagino que nos clubes também tenha acontecido muito disso. A nossa preocupação, alguns clubes, num contexto de referência mundial, já sofreram ataques hackers. E isso pode ter um impacto muito grande, não só o aspecto financeiro, mas a gente sabe que os clubes estão acostumados com altos e baixos reputacionais, né? Decisões que são tomadas com relação à venda de jogadores ou a perda de um campeonato, isso abala a reputação do clube, tanto que a gestão, o choque de gestão que provoca a reorganização do clube, a mudança do corpo técnico, troca de jogadores. Mas quando a gente fala de um ataque hacker que pode impossibilitar o uso dos dados do clube, vamos imaginar a consequência, além da reputacional e financeira, prejuízo financeiro, pode ser operacional. Um clube pode ficar durante um determinado tempo impedido de usar a sua base de dados para exercer qualquer organização se for sancionado pela autoridade nacional. Então, hoje é muito importante a conscientização da segurança cibernética, da proteção dos dados, seja qualquer instituição e principalmente as instituições de esporte. Lidar com grandes clubes, falando de futebol, a gente lida com paixão. Que aí é a grande questão do torcedor. Ele quer estar presente, ele quer participar. Muito se tinha, e ainda tem hoje, os cambistas, né? Que aqueles ingressos que você não sabe de onde vem. E aí eu te pergunto, quais as atitudes, as atividades e também os processos que os clubes estão fazendo para combater essa pirataria? A pirataria já é uma questão nociva para qualquer empreendedor, né? Aquele que desenvolve uma ideia tem o seu esforço. E o que a gente pode chamar aqui a teoria do suor do rosto, né? De você desenvolver algo que tem um sacrifício pessoal, o uso da inteligência, e de repente se depara com algo sendo replicado, copiando justamente o que você fez. A mesma coisa é o desenvolvimento todo de um espetáculo, de uma apresentação, de uma partida de futebol. Quantos profissionais estão envolvidos nisso, o custo operacional que tem nisso, e de repente você descobre que pessoas ingressam justamente na sua atividade sem ter justamente está dentro da cadeia de ressarcimento desse custo operacional e de manutenção. O cambismo é algo muito nocivo para a atividade esportiva, mas se a gente está cada vez mais aliado à tecnologia, a gente tende a usar a tecnologia em favor do combate ao cambismo. É óbvio que cada passo que a gente dá na tecnologia tem que olhar para o lado, não caminhar com olhos, porque a gente está sempre sendo observado por pessoas que usam maliciosamente o desenvolvimento tecnológico. Isso é muito, muito grave, né? Tem como hoje descobrir o caminho que o ingresso falso fez? Ou então um desvio de uma cortesia? Na verdade, hoje, com a tecnologia, tudo é rastreável, né? E esse é o ponto importante. Se a tecnologia ela tiver chancelamento de uma forma que possa ser auditável, deixando trilhas de execução, a utilização dos metadados das organizações das informações, a gente precisa, tem como auditar e tem como rastrear. E hoje o processo investigativo, o processo de inteligência e o processo de apuração também de fraude, combate à fraude, está utilizando ferramentas tecnológicas com o uso da inteligência artificial, o uso de Big Data e questões que podem favorecer justamente o combate ao cambismo. Doutor, fala-se muito em sermos substituídos pela IA. Eu sempre digo que não seremos pela IA, e sim por pessoas que saibam utilizar a IA. Daqui a 3 anos, qual é o patamar que nós vamos chegar? Eu concordo com a sua posição, a gente não vai ser substituído pela IA,
mas a gente precisa exercer um letramento forte em tecnologia e a IA ela está impulsionando todos a entender essa linguagem, né? A IA se torna uma aliada e a gente precisa compreender. Hoje, independente de falarmos aqui nomes de IAs que já são difundidas, a IA ela é colaborativa e ela é um instrumento que facilita o uso do tempo. Mas daqui a 3 anos, é algo que a gente pode mensurar como uma técnica, uma métrica muito próxima. 3 anos, são 3 réveillões, são 3 carnavais, ou seja, vai passar muito rápido. A IA vai estar muito mais avançada. Eu costumo expressar que hoje o fator tempo ele é perceptível momentaneamente, ou seja, parece uma redundância, mas quando você pisca os olhos, muita coisa já passou. E uma novidade sobre a IA pode surgir a qualquer momento, e inclusive a tomada de decisões pela IA de forma autônoma. Isso já está muito próximo, inclusive Já já vem existe, sendo né? testada, né? Já existe e é um ponto que nos assusta também, confesso que ele traz um certo medo, né? Sim. A tomada de decisão por algo autônomo, né, fica muito complicado. Isso me faz lembrar também o que surgiu há pouco tempo, uma rediscussão, uma teoria que ela é de 2013, mais ou menos, ou seja, já temos mais de uma década, mas ela está ressurgindo com força e vigor, que ela trata justamente a teoria da internet morta. E o que seria isso? É que hoje não dá para acreditar que boa parte do conteúdo informacional disponibilizado na internet seja de produção humana, porque boa parte desse conteúdo já está impregnado por produção de inteligência artificial. E aí nós vamos para um longo papo, né? Que a gente precisa de mais horas para conversar e o nosso papo aqui é um pouco mais rápido. Doutor, se pudesse, nessas considerações finais, né? Dar um recado para aquele empresário, aquela empresa, aquele clube que está na dúvida sobre a LGPD. O que o senhor falaria? Eu costumo dizer que a LGPD ela acaba se tornando uma grande aliada no impulsionamento da tecnologia e da segurança. Muitos empresários, muitos proprietários de empresas acabam não dando atenção e pensando justamente que qualquer norma governamental pode atrapalhar as suas funções. E o que a gente encontra numa diversidade momentânea pode ser justamente uma experiência para o futuro bem promissora e de elevação produtiva enquanto aspectos tecnológicos. E a LGPD ela tem esse ponto positivo que eu defendo. Ela traz um impulsionamento tecnológico muito forte, que é para justamente evitar as invasões, proteger os dados, criar processos de administração do uso dos dados, implementar a governança também. Então, assim, tem vários procedimentos que a LGPD determina e que acabam colocando a paginação da organização de uma forma diferente e a empresa passa a ser justamente uma empresa de alto nível, uma empresa que Uhum. não fica justamente de forma amadora. E aí é uma questão de separar, né? Separar quem está preparado para o novo, que já não é futuro, é o novo, é o atual, né? E de quem vai ficar por aí esperando o que vai acontecer. E os É. resultados virão, né? Com certeza. Se o empresário ficar esperando sanções ou então alguém reclamar sobre alguma imposição, ele vai verificar que ele se torna o último da fila, né? Justamente nas negociações, nas preferências de aquisições, o consumidor ele vai optar por empresas que garantem a integridade do seu dado. Assim como o torcedor, ele mesmo diante de uma paixão, ele vai defender o seu clube diante da integridade dos Sempre. seus dados. Sempre, né? Doutor, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Esse é o nosso Café com Bytes. É sempre um jogo rápido, mas de muito conteúdo e muita informação. Obrigado pela participação também. Maravilha. Voltamos logo mais com outro episódio aqui do Meetup do Futebol na Secops, no Rio de Janeiro.